Vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim fazendo, você receberá todos os novos programas que estiverem sendo inscritos através do YouTube. Obrigado. Vamos estudar o capítulo 27, Mediunidade Atormentada. Diante das explosões de agressividade sentimental, é preciso considerar não apenas o quadro visível dos companheiros transfigurados de cólera ou desespero. Veja que, frequentemente, ouvimos situações de pessoas em grande estado de desarmonia, de agressão, de palavras ásperas e até de agressões verbais e físicas. Portanto, diz aqui, diante das explosões de agressividade sentimental, é preciso considerar não apenas o quadro visível dos companheiros transfigurados de cólera ou desespero. Significa, por vezes, que naquela situação de agressividade, de troca de palavras ásperas, de sentimentos destrutivos, duas pessoas, velhos companheiros do passado, notadamente inimigos e pessoas que não se gostam, que estão no mesmo patamar, no mesmo ambiente, ou às vezes na mesma família. Em cima desses, diz aqui, acima de tudo, em princípios de sintonia, pondera nas forças desequilibradas que atuam frequentemente nessas ocasiões. Portanto, numa situação de agressividade, de desarmonia, de atritos, é possível que por trás de tudo isso estejam forças desequilibradas invisíveis, que em sistema de sintonia, essas forças desequilibradas, ou seja, espíritos presentes, fomentando a desarmonia, a agressividade ou situações inconvenientes. Aparentemente, o ser humano não deveria ser suscetível de influências dos espíritos desequilibrados, agressivos ou vingativos. Mas, no entanto, como todos os seres humanos têm qualidades mediúnicas, isso significa que, embora não manifestem esses sintomas visíveis de mediunidade, estão captando as ondas, as vibrações, emanações negativas desses espíritos e manifestam concretamente as atitudes que esses espíritos das trevas ou os espíritos perdidos estão orientando, fomentando. Daí, aqueles que estiverem em sintonia, captando-lhes as vibrações negativas, é possível que se tornem exatamente de acordo com o desejo manifestado desses espíritos vingativos, destruidores ou que estejam no mundo invisível fomentando as discórdias. Naturalmente que eles estão próximos por um processo de sintonia. Não houvesse essa sintonia, ou seja, uma certa afinidade, esses espíritos não conseguiriam exercer nenhuma influência. Quase nunca refletimos na gravidade do processo obsessivo, enquanto inauscultável pela percrição humana, a destruir as melhores possibilidades da criatura. No momento, não existem mecanismos eficientes
de detectar a influência negativa de eventuais espíritos que estão presentes. Mas, na verdade, pela qualidade de sintonia, mesmo que não reconheça a capacitação mediúnica, é possível que, por causa dessa sintonia, consigam captar as vibrações negativas desses espíritos e manifestem concretamente o desejo que eles estiverem transmitindo. Por isso, quase nunca refletimos na gravidade do processo obsessivo, inauscultável pela percrição humana, a destruir as melhores possibilidades da criatura. Certa vez, um determinado espírito vingador estava perseguindo um determinado senhor muito rico, fazendeiro e possuidor de grandes propriedades. Esse espírito vingador permaneceu no mundo espiritual durante longo tempo procurando esse homem para se vingar, porque, segundo relato desse espírito, esse fazendeiro, numa determinada circunstância da vida passada, destruiu a esposa, os filhos e o próprio vingador. Daí, depois que esse espírito vingador acabou descobrindo o fazendeiro, procurou de todas as formas destruí-lo através de sentimentos de doença. Embora o fazendeiro não tivesse esse conhecimento, ele estava frequentemente visitando o seu médico, o qual, também dominado pelo mesmo espírito vingador, colocava propostas de cirurgias. Então o espírito vingador tinha a ideia de retalhar o fazendeiro através de cirurgias propostas pelo médico, que estava também sendo controlado pelo espírito. Depois, quando o fazendeiro, por uma determinada circunstância, ele foi procurar o médico psiquiatra, e que na verdade também era um conselheiro espiritual, era um espírita. E através de diversas sessões de tratamento com uma médium presente, esse espírito vingador incorporado, ele ditava os propósitos de vingança e também de retalhar o fazendeiro, fazendo com que ele passasse por diversos processos cirúrgicos, notadamente que não eram necessários. Depois, com bastante orientação doutrinária, o espírita que estava conversando com o espírito vingador através da médium, deu a conhecer que o fazendeiro tinha acolhido como próprio filho os 2 filhos do vingador, que o vingador não sabia onde estavam. Tomando conhecimento desse caso, o vingador ficou desnorteado, perdeu o rumo, porque ele considerou: não posso destruir o homem que está cuidando dos meus próprios filhos. E assim, ele resolveu colocar toda a sua fúria em cima do médico que ele estava controlando, porque através do médico ele estava retalhando o fazendeiro, e controlando o médico, praticamente esse espírito vingador destruiu o médico, fazendo com que ele sofresse repentinamente de uma gravíssima doença que o levou a sucumbir em pouquíssimos tempos. Então veja que tipo de mediunidade, ou seja, influência espiritual, que em cima de pessoas suscetíveis, que proporcionam facilidade na sintonia e
são facilmente controláveis ou controlados. Por isso, quase nunca refletimos na gravidade do processo obsessivo, por enquanto inauscultável pela percrição humana, a destruir as melhores possibilidades da criatura. E diz aqui, semelhante anomalia jaz muitas vezes inquisitada na constituição psíquica do enfermo. Significa que essas anomalias se encontram gravadas no profundo da alma do enfermo, que muitas das vezes, diz aqui, tem uma ligação com as regiões inferiores e dele fazendo um agente movimentado das inteligências que operam no lado negativo da evolução. Então, de um lado, a pessoa que é obsediada, a pessoa que sofre obsessão e que na verdade é um médium atormentado, ele traz os requisitos para isso das enfermidades já gravados no profundo de sua alma. E isso proporciona sintonia com os espíritos, os agentes que desejam controlá-lo e que estão manifestando o controle, possivelmente, do mundo das trevas. Muito mais do que podemos supor, somos defrontados no plano físico pelos irmãos dominados por elementos vampirizadores, seja por 1 minuto, 1 hora, 1 dia ou longo tempo. Entenda aqui que ao nosso lado pode estar algum irmão vampirizador. Quantas vezes é possível que você tenha se sentido enfraquecido, sem energia, desanimado, sem disposição para fazer muitas coisas, só porque manteve contato ou que conversou com alguma pessoa, ou até mesmo que tenha sentado próximo de uma pessoa assim. Ocorre também, por vezes, de você ter se lembrado de uma determinada pessoa e com isso você repentinamente manifestar uma fraqueza, uma debilidade, um desânimo ou às vezes também angústias inexplicáveis. É porque você esteve em contato, em sintonia ou entrou em vibração com um irmão vampirizador, que nós costumamos chamar de vampiro, ou sofrendo-lhes um domínio. Isso ocorre com determinada frequência. Então veja que, no fundo, se trata de uma mediunidade, porque capta uma vibração negativa e manifesta no próprio corpo, na circunstância ou no ambiente. É uma mediunidade atormentada. Meditemos não somente na condição mediúnica de que somos portadores nas faculdades do espírito, quando essa condição sem disciplina e esclarecimento se vê presa de repente num círculo magnético de aguilhões constrangedores. Portanto, veja o que ocorre. Todos somos portadores de capacitação mediúnica, manifestados ou não, conscientes ou inconscientes. Na verdade, a maior parte dos médiuns propriamente ditos que trabalham são praticamente conscientes. Os médiuns inconscientes são mais raros. Portanto, esse médium, numa condição sem disciplina e esclarecimento, pode se ver preso de repente num círculo magnético de aguilhões constrangedores. Significa que a pessoa deve sempre melhorar o conhecimento, trabalhar, estudar a doutrina espírita, trabalhar no centro espírita, colaborando, proporcionando benefícios, fazendo serviços diversos,
Muitas pessoas às vezes dizem: eu estou num grupo de estudos, estou estudando, portanto não preciso trabalhar, não preciso colaborar quando solicitado, e se acha que está num caminho certo, está imune. O médium propriamente dito já vem com esse dom do mundo espiritual e necessita imperiosamente estudar, não tenha dúvida, ser um profundo conhecedor da doutrina. Entretanto, além disso, é também imperioso que se dedique a um trabalho voluntário de preferência nas casas de Deus, colaborando em outras atitudes e atividades, como por exemplo, participando das sessões de passe, nas sessões de doutrina, na limpeza, na produção e preparo de sopas, de cestas básicas e outras coisas semelhantes nas casas de Deus. Não basta você supor que estando num grupo de estudo e estudando a doutrina egoisticamente, somente para o seu conhecimento, seja suficiente para amenizar os seus dons mediúnicos, que em algum momento pode aflorar e chegar nessa condição, se vê preso de repente num círculo magnético de aguilhões constrangedores. Muitos crimes se cometem, muitos desastres se verificam unicamente por falta de alguém com bastante capacidade de entendimento para levantar o dique do amparo fraterno ante as arrasadoras projeções do mal. Então veja que pode ocorrer desses agentes do mal, os espíritos das trevas, às vezes brincalhões, zombeteiros, que sugerem a uma determinada pessoa fraca sugestões de suicídio. Não é? Frequentemente ficam ventilando, através da capacitação mediúnica, a ideia de suicídio. Outras vezes, essas pessoas podem ser sugeridas que cometam algum crime ou provoquem desastres. Isso frequentemente ocorre. Por isso, numa circunstância dessa, toda pessoa gabaritada e que conhece os mecanismos da mediunidade devem se propor a ajudar, principalmente nos centros espíritas, trabalhando, colaborando nos passes, nas sessões mediúnicas, nas desobsessões e nas orientações de forma geral com a doutrina. Pensa em torno disso e ajuda onde raros irmãos até agora conseguem suficiente visão íntima para a prestação de socorro que se faz necessário. Então veja que você precisa prestar esclarecimentos para as pessoas dominadas pelos espíritos das trevas, que controlam, que seguramente estão coordenando a direção dessas vidas, notadamente para aqueles viciados em jogos, que todos são controlados pelos espíritos trevosos, para aqueles que fumam, para aqueles que drogados em drogas, em libertinagens, em bebidas. Então todos esses são realmente pessoas que são controladas pelos espíritos das trevas e são facilmente controladas por causa dos sintomas mediúnicos, que na verdade não são salutares, são atormentados, que prejudicam, que destroem, que provocam verdadeiros infortúnios a essas pessoas. Quero agradecer a sua atenção. Neste momento, vamos passar para o momento da oração. Peço a você que se acalme, concentre-se, eleve seu pensamento a Jesus e vamos fazer a oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, de quem necessitamos contínuo amparo de amor e luz
para as nossas decisões e para todas as nossas atividades, principalmente nos trabalhos e nos estudos que realizamos, visando ao nosso aperfeiçoamento e também colaborar para que mais e mais pessoas possam ser orientadas nos caminhos do bem. Neste momento, com a mente voltada para Deus, recebemos os melhores fluxos de orientação e proteção nas nossas atividades, para que possamos nos desvincular dos domínios do mal, que não estejamos sintonizados com os maus espíritos que notadamente nos induzem ao caminho da imperfeição. E ensejamos com todo esforço em nossas almas para que possamos receber as bênçãos dos céus, livrando-nos de todos esses acontecimentos negativos que nos induzem ao pessimismo, ao desânimo, e que tenhamos sempre força e coragem, determinação nos caminhos do bem, trabalhando intensivamente e sem desânimo na condução do Evangelho de Jesus na nossa vida e benefício para todas as pessoas ao redor. Agradecemos ao Senhor por toda a orientação, proteção e bênçãos, que assim seja. O livro Encontro Marcado, como demais livros das nossas programações, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas, bem como agendamento de consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Deus abençoe sempre. Obrigado pela sua atenção.